Olá, boa tarde, você que está nos acompanhando. Gostaria de fazer uma meditação na Palavra de Deus. Para você que é crente, que aguarda a vinda de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse grande acontecimento vai ocorrer muito em breve. Para uns será uma alegria, para outros terror, tristeza, choro. Enquanto uns estarão felizes, outros estarão chorando. Será algo extraordinário, como nunca houve na face dessa terra. Isso vai acontecer muito em breve. Mas eu gostaria exatamente de meditar sobre a vinda de Cristo para você que está aguardando isso já há muito tempo. Eu desde criança ouvi falar de que Jesus ele voltaria. E até agora Jesus ele não voltou. O que foi que aconteceu? O que está errado? A profecia? Jesus ele falou e não vai cumprir? Não, não é isso não. Tudo que Jesus ele falou, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele falou, ele vai cumprir. Então, gostaria de trazer a vocês aqui alguns textos para nós meditarmos. Ontem eu estava conversando com um jovem, muito legal, o rapaz, demais, a gente conversou bastante. E ele tem uma concepção assim que, ao meu ver, escrituristicamente, de acordo com as escrituras, é uma ideia errada que foi colocado no mundo cristão e que muitos estão aderindo essa ideia, essa teologia, eu posso falar assim. Mas eu gostaria de estar meditando exatamente nesses textos. Ele disse que a vinda de Cristo será secreta. E aí eu usei um texto que derruba por terra essa teologia que se prega hoje, que é Apocalipse capítulo 1 e o verso 7, que diz assim, ó: eis que vem com as nuvens do céu e todo olho verá, até quantos os que os transpassaram. Certamente todas as tribos da terra se lamentarão. Amém. Bom, esse aqui vai haver uma ressurreição especial para aqueles que vão ver, aqueles que maltrataram Jesus. Mas isso aqui é um tema para um outro vídeo. Mas eu gostaria de fazer essa ênfase, trazer a clara para a nossa mente de que Jesus ele voltará e todo olho verá, até mesmo aqueles que maltrataram ele. Esse é um texto que joga por terra. Mas para que a gente possa entender, será que realmente isso é verdade? Jesus ele voltará em secreto? Em Lucas, o capítulo 17 e o verso 20 em diante, ali Jesus ele é interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, e Jesus responde assim, ó: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ó, aí a gente já começa a ter assim uma contradição. Mas o que é que está acontecendo aqui? É um questionamento dos fariseus. Os fariseus eles estavam vivendo muito pela aparência, né? Muito pela aparência. E aí esse questionamento, o próprio Jesus depois vira para os discípulos, ele começa a dizer, olha, que o reino de Deus, quando o Filho do Homem estiver para vir, vai acontecer como se acontece. Olha para o céu no dia que um relâmpago dá, ele de uma a outra extremidade. Ele vem falando no versículo 24 do capítulo 17, diz assim: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Ou seja, todo olho verá. Aqui é um outro texto que confirma que todo olho verá. Quando o relâmpago dá e ele vai de uma a outra extremidade do céu, todo olho verá. Então é uma ênfase que Jesus está dando para que realmente que todo olho verá.
Bom, aí logo embaixo, lá no versículo 17, né, ele vai dizer, ó, assim como foi nos dias de Noé, quando comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento, de repente o dilúvio chegou, veio, ó, Noé entrou na arca. E eu quero dizer para você que depois que Noé entrou na arca, ainda passou ainda 7 dias para chover, né? E as pessoas zombavam de Noé, assim como acontece hoje em dia. As pessoas zombam, dizem que Jesus não vai voltar. Quero dizer para você que acha isso, Jesus vai voltar muito em breve. E isso vai acontecer. Bom, e muitas pessoas religiosas dizem que Jesus vai voltar, mas é em secreto. Só que o texto que se usa para isso está aqui, ó, no verso 34, que diz: digo-vos que naquele dia 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. Verso 36, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Agora, realmente, vamos dizer que isso vai se cumprir? Será? Será que será em secreto? Porque um será tomado. Mas vamos pegar o contexto desse capítulo aqui, desses versículos, desse assunto. Porque quando foi que aconteceu? O que foi que aconteceu quando Noé? Aí nós vamos entender o que é que Jesus está querendo falar. Nos dias de Noé, aconteceu nos dias de Ló, nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Naquele dia, quem estiver no eirado, aí vai entrar o texto, né, que pega que Jesus vai ser secreto. Mas bora ver o contexto disso daqui. Bora analisar. Quando Jesus afirma que um será tomado e outro deixado, ele usa como exemplo Ló, a vida de Ló. Ló, ao sair, antes de Ló sair, Ló, por exemplo, ele foi avisar seus genros. Eles não acreditavam. Ló, ele pregava a palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas como Ló pregava a palavra de Deus? Quando os homens daquela cidade tentaram invadir a casa de Ló para pegar, abusar os 2 anjos, eles disseram: quem és tu querendo ser juiz, sendo estranho querendo ser juiz entre nós? Ou seja, aqui é um texto que nos afirma que Ló era um homem que temia a Deus e que pregava a palavra de Deus, né? Para que eles pudessem afirmar isso daí para Ló. Mas enfim, mas esse aí não é a ênfase da nossa meditação. A ênfase é de que, para você que é crente, que acha que Jesus vai demorar, eu quero dizer para vocês que não, Jesus está muito próximo de voltar. Mas enfim, Jesus ele vai muito em breve voltar, mas não é como as pessoas acham, em secreto. Aí vai haver o arrebatamento secreto da igreja. Não, não é. Aqui é o texto aqui do capítulo 17, o verso 20 até o 37, nos afirma que Jesus ele não fala isso. Ele dá uma ênfase para que aqueles que não estiverem preparados serão deixados. Aqueles que estiverem preparados vão ser levados com Cristo, mas os que não tiverem vão ser deixados, tá? Essa é a ênfase do texto. Um outro texto que se pega muito assim para pregar sobre o arrebatamento secreto é o capítulo 24, que está inserido realmente ali os grandes acontecimentos antecedendo a vinda de Cristo, mas eu gostaria de fazer esse também uma outra ênfase para um outro vídeo. Mas a ênfase que eu quero pegar aqui é exclusivamente sobre o arrebatamento secreto, porque muitos estão sendo enganados por isso. No capítulo 24 e o verso 32, que nós devemos estudar o verso 32 até o 44, para que a gente possa entender. Jesus ele vai falar sobre
a parábola da figueira. Você, eu, nós devemos entender a parábola da figueira. Ele diz assim: olha, quando vocês vê os ramos se renovarem da figueira, vocês podem ter certeza que está próximo o verão. Aí ele vem dizer, ó, assim também vocês devem saber quando todas essas coisas acontecerem. Qual coisa? Aquilo que antecede esse assunto aqui da figueira, da palavra da figueira, que é guerra sobre guerra, os princípios da dores, o pai matando filho, filho matando pai, enfim. Aí nós vamos entrar num contexto tremendo sobre a vinda de Cristo Jesus, umas profecias que indicam que Jesus está muito próximo de voltar. Mas para que a gente possa entender que Jesus ele vem e todo olho vai ver isso acontecer, nós precisamos entender a parábola da figueira. A ênfase que ele usa aqui, olha o verso 40 que diz: então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. O verso 41: 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Veja, aí ele vem dizer aqui no verso 43: mas considera isto, se o pai de família soubesse a hora em que virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Olha só que interessante, que quando Jesus ele fala isso daqui, ele diz a ênfase da parábola é vigiar. É exatamente isso, vigiai, porque cuidais. O verso 44 diz: porque ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bom, quando Jesus voltará nós não sabemos, mas de acordo com a parábola da figueira diz que nós devemos estar preparados, saber que esses sinais apontam para que Jesus volte muito em breve. A grande questão aqui é: Jesus vai vir em secreto? Não, ele não vai vir em secreto. De acordo com os textos que nos afirmaram aqui, mostram que Jesus não vai vir em secreto. Por isso que Apocalipse capítulo 1 e o verso 17 afirma que todo olho verá, até aqueles que ele vem sem demora. O texto começa a dizer: eis que vem sem demora, e todo olho verá, até aqueles que os transpassaram. Certamente, amém. Tá bom? Certamente ele voltará e todo olho verá. Mas o importante é nós entendermos que o arrebatamento secreto é uma teologia errada, de acordo com as escrituras sagradas. Você e eu devemos entender as escrituras como ela se diz. Mas Jesus ele afirma que será tomado um e o outro será levado. Parábola. E parábola não se lê, não se entende como se lê. É uma metáfora para mostrar um ensino, algo grandioso que vai acontecer. Porque se Jesus virá como ladrão, e nem eu nem você sabe, ele afirma que nós devemos estar preparados. Quer ver como eu digo que eu afirmo isso? Isso é algo concreto que as escrituras falam. Vá para a parábola das 10 virgens, no capítulo 25, logo em seguida do texto que nós estamos analisando aqui, ele vem falando, ele disse, ó, as 10 virgens, todas saíram com as suas lâmpadas e com azeite, mas 5 eram nécias e 5 prudentes. Quem eram as prudentes? As que estavam preparadas com azeite e com reserva, que de repente quando gritaram, lá vem o noivo, as que estavam sem um azeite de reserva disseram para as outras dar-nos um pouco do seu azeite. E aí as prudentes dizem, não, vai faltar para nós, vai comprar. Chegaram, não compraram, né? Chegaram tarde de nada. Mas Jesus voltou, elas achavam que davam tempo para se preparar e não se prepararam. Mas essa parábola das 10 virgens são aqueles que estavam aguardando Jesus voltar. Bom,
é interessante nós notarmos, irmãos, que quando Jesus voltar, muitas pessoas vão sofrer, vão chorar, enquanto poucas estarão felizes. Por que eu digo que é poucas? Quando Ló saiu só ele e suas duas filhas. A sua mulher saiu, mas nós não vamos levar em consideração porque não estava preparada para sair de Sodoma. Seu coração estava dentro de Sodoma, estava em Sodoma e em Gomorra. Estava triste porque estava saindo do seu lar, das suas amizades, de sua vida fácil, mas enfim. Quero dizer para você que quando Cristo Jesus voltar, nós devemos estar preparados, porque Ele virá e muito em breve, e todo olho verá. Que Deus abençoe.